Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Lookcast, é o 18º episódio. Eu tenho a honra de receber aqui ela que é a mãe do Davi e da Liz, uma confeiteira aí com uma estrada longa e uma caminhada longa, que vai trocar e bater um papo comigo. Eu tenho um prazer de receber aqui Gabi Queiroz. Muito Gabi, obrigada. Eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite, de trocar essa ideia. Eu digo assim, isso aqui é um palco onde a gente consegue, através das histórias de vocês, né, impactar a vida de muita gente, Sim. Inspirar muitas pessoas. Que eu sempre falo assim, a internet é só palco. E todo mundo acha que a vida de vocês que estão lá na internet é uma mil maravilhas, né? Verdade. Ninguém vê. É como aquela frase clichê, todo mundo vê palco, ninguém vê bastidor. É verdade. Então eu convido as pessoas aqui para elas contarem as histórias. E as histórias misturando a Gabi confeiteira da Gabi ser humano. Suas dores, suas alegrias, toda a sua jornada, como começou essa história toda. Que eu tenho certeza, porque eu recebo muito feedback, assim, de pessoas que dizem assim, poxa, eu me identifiquei com a história da Gabi. E eu acho que isso aqui é a riqueza, né? Quando a gente Sim. consegue transbordar alguma coisa, que isso impacta a vida das pessoas. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço demais o convite. Para mim, assim, é uma honra estar participando e, de fato, ter a possibilidade, né, de mostrar para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do que da nossa história, de como a gente começou. Todo mundo tem um começo, Sim. né? E eu agradeço demais a oportunidade. Vai ser Vamos uma lá, conversa vamos muito começar. boa. Vamos começar esse papo lá. E eu gosto de começar fazendo uma cronologia mesmo. Vamos começar lá de trás. Como foi que a confeitaria e a Gabi se encontraram nesse começo? Foi criança, porque assim, todo podcast eu faço isso. Eu digo sempre assim, que o juizado, conceito tutelar, não escuta a gente. E a maioria das pessoas que... Não, eu era criança e me botaram para fazer. Não sei se foi o seu caso. Se for, é estatística. Mas se não for, conta aqui como é que começou isso aí. Bom, vamos lá, vamos do começo. Uhum. Inicialmente, né, ainda criança, o meu sonho de profissão não era ser confeiteira. Tá. Era ser policial. Era o meu sonho de profissão. Já começamos bem esse papo, até eu vou me acomodar aqui direito para escutar essa história. Era ser policial, era a referência que eu tinha em casa, que era do meu pai. Tá. Né? Então, eu sou filha de um policial e de uma empreendedora nata, assim, né? Então, a minha referência de profissão era essa. Então, até os meus 10, 12 anos, o meu foco era seguir essa profissão. O pai lhe inspirava mais do que a mãe? Sim, como profissão, Como sim. profissão. Tá. O quê? Uns 15, 16 anos atrás, mais ou menos, né? E nessa época, a confeitaria, ela não era vista como é vista hoje. Sim. Né? A confeitaria vem ganhando um reconhecimento que vem tendo ênfase, que de fato é uma profissão, que é uma profissão que consegue remunerar bem também. Graças a Deus. Então, antigamente, há uns 16 anos atrás, não era isso. Apesar de já ver minha mãe trabalhando nesse ramo também. Então. Vem da mamãe. Isso. Vamos lá, vamos descobrindo. E aí, minha mãe sempre fez os bolos dos aniversários, né? Tá. Meu e da minha irmã. Sempre foi ela que fez os bolos dos vizinhos da rua. Sempre foi ela que confeccionou. Então, eu cresci vendo ela reproduzir bolo, confeitando o bolo com glacê real daquela época lá, batendo um tanto de clara. Então, confeiteira raiz. Raiz. E eu cresci vendo muito ela fazer isso. A gente ajudava como brincadeira, né, de criança. E fazia salgado, vendia na rua, né? Meus pais tinham um bar. Tinha um mercadinho de bairro e depois virou um bar. E aí eu e minha irmã sempre trabalhou com eles nisso, né? E com uns 13 anos mais ou menos, eu vi a minha irmã entrando em um curso. A sua irmã mais velha? Minha irmã mais velha, só tenho irmã mais velha. Entrando num curso profissionalizante que era de panificação e confeitaria. E aí... Mas aí, pera. Vamos lá. Calma lá.
Nesse período, nesse momento, você já queria ser policial? Sim, era o E meu sua irmã sonho. não? Minha irmã não. Tá, Ela nunca quis isso. entendi. Mas eu posso dizer que comecei a trabalhar de forma remunerada a partir dos 10 anos de idade. Eu ensinei em um reforço com 10 anos. Ensinava outras crianças menores que eu a fazer caligrafia e tudo. E aí eu trabalhava. A cada 15 dias eu recebia R$ 10 da dona do reforço lá. Tá. E serviu, né? Que eu já estava trabalhando Sim. com ensino, então tô até hoje serviu alguma coisa. E quando eu vi minha irmã fazendo esse curso, aí é que me dava um certo desânimo. Por quê? Nessa época a gente morava no Moacir Andrade. Fica dentro do Benedito Bentes, Tá. muito distante de tudo na época, né? Hoje não, hoje Sim. o Benedito tem tudo. Tem tudo. Então, para ela realizar o curso dela, ela tinha que sair 4h30 da manhã de casa. Nossa. Chegava para ir direto para a escola, né? Porque tem que conciliar com a escola. E aí eu vi uma rotina extremamente pesada. Entendi. Ao mesmo tempo, eu comecei a enxergar tanto o entusiasmo dela, que foi, sabe aquela coisa que vai contagiando? Sim. Chegava em casa empolgada com aquele produto, olha o que eu fiz. Aí eu ficava, nossa, ela aprendeu a fazer. Né? Aquela coisa que vai inspirando. Não que minha mãe também não me inspirava. Sim. Né? Mas Mas você via uma possibilidade, poxa, ela conseguiu fazer. Não, isso, não é tão... isso. É porque às vezes você poderia ter colocado a sua mãe num outro nível que Sim. daqui que eu chegue nesse nível aí. Entendi. Então, eu falei. Aí eu comecei a enxergar de uma forma diferente. Tá. Né? Isso com uns 13 anos de idade. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, houve um momento bem difícil assim na nossa família, que foi a separação dos meus pais. Certo. E quando eles se separaram, a gente precisou se mudar, né? Houve uma mudança de forma geral, né? Quando houve essa mudança, a minha irmã já estava há quase 2 anos nesse curso, Certo. né? E aí conversou com a minha mãe e falou assim, olha, falta pouco para mim acabar, mas a gente podia tentar ir morar próximo do local do meu curso, porque aí vai unir o útil ao agradável, né? Depois de tudo isso, a gente conseguiu, né? Com toda a dificuldade, a gente conseguiu fazer, né? Mudar de casa, enfim. E minha mãe parou de trabalhar de forma empreendendo, né? Parou de trabalhar dessa forma. Acabou o bar que a gente tinha, desde a infância que a gente trabalhava com eles nisso. E aí, ela começou a trabalhar em uma cantina. Tá. Essa cantina... Como funcionária. Ela começou a trabalhar nessa cantina. E nessa cantina, ela ficava dentro da escola profissionalizante. E aí, começou a minha irmã, já estava lá fazendo o curso. Minha mãe conseguiu a oportunidade de trabalhar lá, que minha irmã já fez essa mediação. E aí eu ficava só estudando, ensino médio ainda ali, né? 15 anos de idade, ensino médio. E ainda não tinha me encontrado na confeitaria. Certo. Quando foi por volta de uns 6 meses de toda essa mudança, a minha irmã chegou em casa dizendo, Gabi, eu lembro até hoje, já falo, Gabi, vai abrir uma vaga de novo do curso que eu estou fazendo. Mas é um pouco diferente. É um curso que vai selecionar uma pessoa para uma competição. Aí aquilo dali já me despertou de uma forma diferente. Eu sempre fui muito competitiva, Flávia, sempre. Se fosse coisas na escola, eu queria ser a rainha do milho, eu queria ganhar as apresentações, essas coisas. Então, quando ela falou competição... Apareceu logo pra quem, diga? Deu aquele, sabe, aquele sentimento de que, Opa. Nossa, foi o que me atraiu inicialmente. Entendi. Foi isso. Entendi. E aí eu falei, como é a seleção, então vou participar da seleção. Foi aí, quando eu tinha acabado de completar 16 anos, foi aí que eu e a confeitaria se conectou. Fui fazer essa seleção, né, pra começar um curso. Pois é, isso que eu...
é uma seleção para uma competição. O curso Ia era de selecionar confeitaria alguém que não tinha avançada. experiência nenhuma, não tinha conhecimento nenhum? Primeiro teria que fazer um curso. Tá. Aquela pessoa que se destacasse do curso Ia ser convocada. convocada para um treinamento com a possibilidade de ir para essa competição. Não era nada certo. Vou fazer o curso e já tô certa, vou para a competição. Não era isso. Entendi agora. Mas quando lá no fundo eu vi essa possibilidade, foi isso que eu falei. Eu acho que eu vou tentar. Aham. E fiz a inscrição e participei do curso, né? Acho que tinha umas 16 pessoas no curso. Tá. Com 16 anos, né? E aí fiz o curso. No término do curso, aí eu comecei a ganhar gosto, né? No término. Não, durante o curso eu comecei a ganhar gosto. Tá. Quando foi no término do curso, eu falei, queria fazer mais. E acabou o curso. Aí foi aí que eu falei, eu acho que eu gostei de fazer confeitaria. Foi a partir daí. Foi quanto tempo de curso? O curso foi 3 meses. Tá. Foi 3 meses de curso. Esse curso inicial, né? Foram Sim. 3 meses. E aí eu falei, eu queria fazer mais. Entendi. E quando chegou no término do curso, aí... Algo específico. O que especificamente lhe atraiu para você querer continuar? Eu acredito que eu me descobri Tá. tendo habilidades que eu não imaginaria ter. Então, quando eu descobri que eu que estava fazendo a transformação, pegava matéria-prima, transformava num produto e olhava aquele produto que visivelmente era atrativo e que eu via em tantas vitrines, já vi várias vezes outras pessoas fazendo, minha mãe, inclusive, do jeito dela Sim. e com o conhecimento dela fazendo também. Isso daí me deu como é que eu falo? Um combustível Tá. de dizer, eu tenho vontade de aprender isso. Eu gostei de aprender e trabalhar com isso. Você se descobriu com essa habilidade. Com essa habilidade. Para você, a pessoa nasce com talento? Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a gente pode nascer com um dom, que tem um dom de trabalhar bem com as mãos, enfim. Mas eu acho que a habilidade a gente adquire. Talento é treinável. É treinável. Tem um coach. Eu acho que a gente adquire. Você nasce com a predisposição, digamos assim. Sim. Com a habilidade manual. Com a sensibilidade para algumas coisas que te favorecem naquilo. Sim. Mas eu acredito que a gente adquire. Sim. E quando você tem força de vontade e você quer, aí é mais fácil. Aí é uma fórmula perfeita. Aí é mais fácil. Você tá com a faca e o queijo na mão. Uhum. Porque, além de ter descoberto essa habilidade, eu ainda queria mais pelo atrativo lá da competição que me chamava atenção. Tá. Então, uniu. Entendi. Foi a partir daí. Uma receita Foi. perfeita. No caso. Foi. Eu sempre falo, é coisa de Deus. Não tem outro. Não tem outra não justificativa, explicar, não. Não tem outra explicação pra dar. E aí, no término do curso, o professor me chamou, né? O professor e a professora, que inclusive foi Nélio e Josi. Uhum. E aí, no término do curso, eles conversaram comigo e Aqui falaram... em off, como é que eles eram como professores? Porque o Nélio eu acho que é Caxias. Nossa! Sofri horror! Que a Josi disse que até hoje ele pensa quê? que ela é aluna Todos os dele. competidores têm trauma. E se ele disser assim, a gente precisa conversar. Olha, eu te garanto, se ele chamar hoje, eu vou ficar muito mais nervosa do que esse contato aqui com a gente. Tá vendo, meu amigo? A sua fama. Não tô dizendo nada. Não falei nada. Se ele disser assim, a gente precisa conversar, meu Deus. A gente já fica tremendo na base. Mas você teve 2 grandes mestres. né? Mestres. Olha, eu vou te falar, Flávio, que graças a Deus, nessa longa jornada aí de confeitaria, eu pude conhecer grandes talentos, mestres, referências nacionais, internacionais, muitos treinamentos que não foram fáceis, mas a gente conseguiu durante a jornada. Mas até hoje eu tenho total gratidão e todas as oportunidades que eu tenho de falar, eu falo. Porque foram pessoas que conseguiram enxergar Sim. em mim algo que eu nem via. Sabe? Enxergar um talento, enxergar que eu tinha potência.
saí de onde eu saí, nas condições que eu tinha, enxergavam isso, que aí eu fui conseguir ser selecionada no término do curso para iniciar um treinamento. Um treinamento para competição. Isso. Então, eu sou totalmente grata até hoje, né? A gente tem amizade até hoje, amizade mesmo, né? E mas se você... são meus exemplos até hoje de referência. Não. Mas se em algum momento ele mandar mensagem, Gabi, a gente precisa conversar, inclusive depois de aqui. Eu já vou pensar, meu Deus, o que será? Vai me eliminar. Era esse pensamento, né? Mas aí eu consegui ser selecionada para um treinamento. Esse meu treinamento, ele durou cerca de 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Para uma competição. Para uma competição. Foi, acho que 1 ano e 2 meses que pareciam, assim, ter vivido 10 anos. E eu falo assim, falo com muito orgulho hoje. Claro. Eu encho a boca para dizer que tudo que eu passei valeu a pena. Sim. Porque pareciam 10 anos, mas 10 anos de tudo. 10 anos de sofrimento também. 10 anos de abrir mão de muita coisa. Eu tava no ápice da adolescência, né? Tinha acabado de fazer 16 anos. E eu passei 1 ano e 2 meses vivendo e respirando isso, né? Só para ter conhecimento e aprender confeitaria. Pensou em desistir? Muitas vezes. Nesse muitas. 1 ano. Muitas. Foram inúmeras vezes que eu pensei em desistir. Eu perco as contas de quantas vezes eu chorava lá e chegava em casa chorando. E falava pra minha mãe, não vou mais. E aí, no outro dia, ela dizia, vá, minha filha. Vai pro seu bem. E aí, isso me fortalecia. Claro. Eu não enxergava na época. Adolescente, sim, não entendia. Sim, tem nem madrugada pra isso, não enxergava nenhum futuro profissional da ascensão que eu podia ter. Tá. Né? E durante esse 1 ano e 2 meses, ainda vieram algumas outras pessoas para participar ainda desse treinamento e, de repente, concorrer à mesma vaga que eu para representar o Estado. Então, acho que tiveram umas 5 pessoas ainda que no decorrer desse período, quando eu achava, passei dessa, agora é só treinar, e a gente às vezes se ilude, né, que acha que uma pessoa vindo para competir com você é pior, mas eu acho que o pior competidor é você competir com você mesmo. Exatamente. O seu maior rival é você mesmo. É você mesmo, porque tudo interfere. Então, eu treinava durante esse período, final de semana, feriado, dia santo. Houve momentos em que eu me recordo que saía 2, 3 horas da manhã. E no outro dia, às 7, eu tava lá. Nossa. Às 7. E eu lembro que, às vezes, a gente saía 11 horas da noite e eu dizia, hoje eu saio cedo, 11 horas da noite. Eu tinha um gás de dizer, eu tô fazendo coisas que não eram um treinamento e produtos convencionais que a gente tá habituado, sim. Né? E principalmente na época, né? Na época a gente trabalhava com produtos de confeitaria que eram produtos comuns de vitrine de supermercado. E trabalhar com esculturas de chocolate, esculturas de açúcar, isso é que me dava um combustível de dizer, eu não tô fazendo o que todo mundo faz. Isso. Eu não tô aprendendo o que todo mundo tá habituado a aprender. Então, isso me dava combustível. Combustível. Lógico, nem tudo são flores. Claro. Né? Eu tive muitos momentos que o abalo emocional interferia completamente em produto, em cabeça mesmo, para estar aprendendo. Não, dá até um clichê muito grande que você fala. Eu até comentei isso num papo aqui, acho que foi com o Arthur, que a gente, no mundo corporativo, né? Eu estou no mundo corporativo um bom tempo já. Se dizia assim, não, quando você chegar na porta da empresa, deixa o CPF lá de fora e entre com o profissional. Você não tem como separar os dois. Era bem complicado mesmo. Não tinha, caminhava junto. Sim, né? Sempre, e vai ser sempre assim. E muitas horas do meu dia estava dedicada ali, então, enfim. E aí, chegou o momento... Durante esse Agora, nesse 1 ano e 2 meses, você fazia? 1 ano e 2 meses em treinamento. Vocês treinavam para uma competição? Uma competição. Não existia nenhuma outra competição? Não, essa competição era uma competição chamada Olimpíada do Conhecimento. Que era para
selecionar o melhor do Brasil para, a partir disso, continuar uma outra etapa de treinamento. Entendi. E representar o Brasil a nível internacional. Então, a primeira etapa era uma etapa estadual, na qual vieram aí umas 5 pessoas ainda que fui pulando etapa, fui passando e ok. E a ideia agora, depois de todo esse período, seria representar Alagoas a nível Brasil. A nível Brasil. Entendi. Então, até esse 1 ano e 2 meses foi isso. E aí eu fui pra competição. Consegui ir pra competição. E uma das coisas que meu treinador sempre falava, né? Ele sempre falava que ele dizia assim... treinamento difícil, a competição é fácil. Treinamento difícil, a competição é fácil. E quando chegou lá... Esse treinamento difícil, a competição é difícil. É difícil, você se depara com a realidade... que por mais que a gente tentava simular, né? A gente fazia simulados de prova, enfim, colocando o emocional para ser trabalhado, enfim, né? A gente tinha que estar totalmente focado na prova, enfim. Quando a gente chega lá, é uma realidade que eu acho que só quem vive é que consegue explanar nessa experiência. E a competição acontecia durante 4 dias. Então, eu já estava... eu me sentia bem preparada com relação à habilidade técnica. Mas não é só isso, né? É um conjunto. É um conjunto. E, coincidentemente, era a primeira vez... A competição aconteceu no Rio de Janeiro. E aí eu teria que viajar de avião. A primeira vez que eu ia viajar de avião. Quando eu falei pra minha mãe, a gente falou, meu Deus, isso era tão distante de uma realidade que a gente poderia ter. Uma viagem de avião no Rio de Janeiro. Então a gente ficou... E aí ai meu Deus, 16 anos, 17 anos. Você vai... Super Pronto, nova. aí você já começa a estar num momento em que você... Até se você estabilizar e dizer, não, opa, eu vim pra cá com um propósito. Sim. Né? Então, foi tudo muito bem trabalhado, mas só quem vive uma competição, de fato, é que vai se conhecer. Porque lá eu me conheci. Há uma linha muito tênue do deslumbramento de você estar indo, ou de uma insegurança de você ir para um desconhecido. Você tem que ter esse equilíbrio muito bem trabalhado. E aí, eu competi com 12 estados. 12 estados e 4 países, né? Essa minha competição específica... era para representar Alagoas a nível Brasil e também representar o Brasil a nível, chamava World Skills Américas. E aí quem ganhasse o primeiro lugar também ficaria como o primeiro lugar do país entre os países da América. Então eu já sentia um peso enorme, com 17 enorme. Anos. Tinha acabado de completar 17 anos. Nossa Senhora. Vamos lá, vamos começar o período da competição. Foram 4 dias de competição. É um reality show real. Da vida real, real de verdade. Real de verdade. E a gente só consegue se conhecer naquele momento, porque por mais que a gente teve toda uma preparação, no término a gente ia pra onde? Pra nossa casa, tava no aconchego da mãe. Terminava o simulado da prova. A gente tinha uma troca que te beneficiava de alguma forma. A dizer, não, olha, mas você tem mais 2 simulados. Você não conseguiu atingir um índice nesse, mas tem mais 2 simulados. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Lá era só uma oportunidade. E, enfim, uma oportunidade. Tiro. Tinha que ser um tiro certeiro. E foram 4 dias. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Foram dias tensos, porque... você terminava o dia da sua prova e olhava as apresentações, só vai para uma competição dessa quem consegue entregar o melhor. Então, a gente meio que se comparava, né? Inevitável, é inevitável. Né? É ruim. É péssimo. É ruim. Verdade, é péssimo. Mas pra uma a competição, gente, isso é horrível. Mas aí a gente meio que se comparava. Nossa, olha o produto do estado de Minas Gerais, olha o produto do estado de São Paulo. E aí, ao mesmo tempo, a gente via assim, não, há muitos anos atrás, Alagoas, um estado pequeno, e a gente conseguiu fazer uma entrega como essa, né? Então,
No terceiro dia de prova, encerrei a prova, vamos todo mundo pro hotel. Encerrou. Quando foi por volta, a competição encerrava às 6 da noite, quando foi por volta de umas 8h30, 9 horas da noite, a nossa chefe de equipe e minha instrutora, que foi Josi, né, que foi como minha avaliadora, ligou. Que nessa época não podia nem ter contato de avaliador com competidor, não podia ter contato. O contato é para não passar informação de prova, o contato era 15 minutos antes de começar a prova e 15 minutos depois de começar a prova. Esse era o contato. Entendi. E aí, necessitou desse contato porque um indivíduo fazendo transporte. Sabe aqueles carrinhos de carregar jogador quando cai em campo? Sim. Parece carrinho de golfe. Tá. Esse carrinho aí. O indivíduo fazendo transporte, abastecendo os lanches que eram servidos, né? Ele vinha numa velocidade que eu não imagino qual a velocidade que ele tava. Ele invadiu o posto de trabalho de um competidor da confeitaria. Adivinha de quem foi? E esse competidor e esse posto era o meu. Na prova, a gente podia antecipar algumas peças para o outro dia. Você administrava o seu tempo de prova, desde que você entregasse o produto proposto. E eu tinha peças de pastilhagem prontas. Para você ter ideia, amassou minha geladeira. Todas as minhas peças de vidro foram quebradas. Recipiente, receita que estava pesada. Tudo. Ele invadiu o posto. Acertou só em você. E aí... Quando foi no outro dia que eu cheguei, tava aquele tumulto, aquela situação. Não, mas aí lhe avisaram. Aí me avisaram. Tá. Aí disseram assim, olha, Gabi, aconteceu um probleminha no seu posto. Amanhã você vai precisar chegar um pouco mais cedo do que o horário da prova. Pronto, para que isso não me abalasse ainda mais. Aí você né? perdi a noite de sono. E aí eu tinha que estar bem preparada para outro dia. Quando eu cheguei no outro dia, que eu olhei aquele tumulto, que eu olhei o posto, falei, o que é que aconteceu aqui? Minha nossa. Eu parei, Flávio, eu parei um momento assim, e eu falei, é porque não tinha de ser. Sabe, aquela coisa de você olhar e dizer, não era para ser. Eu via outros competidores, né? Que a gente vai criando um vínculo, independente da competição, vai criando um vínculo. Eu via uns olhares de... Acabou. Pra ela. Ela já se desestabilizou já. Tá. Outros com aquele olhar de que, ufa, essa tá fora. menos um. Agora são 10, agora são 11. Sabe? E aí... A gente tinha acompanhamento psicológico e tudo. A psicóloga, na época, conversou comigo e aí disse... Gabi, você tem condição de terminar a prova? Eu parei, pensei, desistir não me passava muito pela cabeça, porque, como eu te falei, eu fui para competir, eu ia competir até o último dia. Mas já me senti frustrada de, eu não vou nem entregar o que está proposto para me entregar. Sim. Aí eu sabia que eu não ia fazer o que estava proposto, consequentemente eu não podia nem ter chance de ganhar. E meio que jogar já era uma derrota. Resultado. Sim, já era uma derrota para mim. Tá. Então me veio muito isso. E aí a gente conversou e disse, olha, vamos fazer o seguinte, o pessoal da organização vai te dar o tempo necessário para você tentar organizar o posto. Troca a geladeira, traz uma geladeira nova que estava amassada, peça, descarta fora, não tem como adiantar, não dava para secar para o mesmo dia. Enfim, eu falei, eu vou. Ao mesmo tempo eu ficava imaginando a cena. Se eu chegar de volta e voltar com aquele sentimento de que você nem tentou, sabe? E você poderia usar a desculpa, né? Eu tinha todas as desculpas. Justificativa para tudo. Eu tinha justificativa para estar com um emocional abalado, para estar com o meu produto não entregue da forma que era para ser entregue, porque não estava com todas as peças. Entregar com atraso, porque o meu mise en place tinha sido comprometido. Sim. Então, eu tinha todas as desculpas na mão, assim. Eu falei, eu vou terminar. Todo mundo ficou do lado de fora esperando eu terminar.
E aí eu olhava pra fora, tava todo mundo olhando aquela coisa. Meu Deus, ela tá tentando ainda fazer o quê? Entendi. Né? E isso foi me dando... Eu fui arrumando e fui pensando. Aí eu fui arrumando e pensando, não, pera lá. O que é que dá pra fazer daqui? A gente era muito bem treinado com relação a isso. Tá. Então tinha que ter sempre um plano B pra qualquer Sim, situação. sim. E mesmo com esse abalo emocional, desistir, eu não iria desistir. Sabe? Tanto várias coisas, né? Já era de mim mesmo que se eu entrar numa situação, eu vou pelo menos tentar fazer o meu melhor até o final. Entendi, claro. E segundo, eu pensava muito no investimento que tiveram em cima de mim, Uhum. né? Houve investimento de tempos de treinamento, Sim. de matéria-prima, de recurso de equipamento, de viagem. Isso, Flávio, eu senti um peso nas costas e eu não posso, Entendi. sabe? E aí eu fui. Começou a competição, acho que depois de meio-dia, que eu tive que levar a manhã toda pra organizar tudo. O último dia era pra fazer uma apresentação de um bolo. Bolo de 5 andares de pasta americana. A gente treinava esse bolo aqui antes. Treinava, inclusive, com um produto que a gente estava habituado a trabalhar. E quando chegou lá, não era o produto que a gente estava habituado a trabalhar. E eu comecei a trabalhar com produto e comecei a sentir dificuldade. E eu falei, não, eu acho que eu tô sentindo dificuldade é porque eu já tô abalada de sede. E aí começou a confundir tudo, misturar tudo. No final das contas, entreguei o produto. Entreguei no horário, tudo certinho. Quando eu entreguei, eu falei assim, sabe aquela respirada de alívio? Uhum. O que era pra mim fazer, eu fiz. Se não tinha de ser, Deus sabe. Claro. Né? Se não tinha de ser, Deus sabe. Mas eu sempre fui uma pessoa de muita fez a fé. sua parte. Sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu, no meio da prova, eu falava, Senhor, pega na minha mão aqui e deixa eu terminar a prova. E consegui, né? Consegui entregar. A premiação só acontecia no outro dia. E aí, no final, todo mundo falou, olha, você fez o que tinha que ser feito, entregou, conseguiu. Independente. Sabe aquela coisa meio que já... independente. Meio que lhe aliviando. Me aliviando. E aí, quando chegou no outro dia, que era o dia da premiação, meu Deus, eu sinto nervoso até hoje. Comecei a ficar com a mão gelada. E no momento da premiação, né, que eram 12 estados e 4 países, ela falou, né, que chamaria a primeira pessoa, chamou o terceiro lugar, segundo lugar, e o primeiro lugar que chamaria seria a pessoa que teria ganho a nível Brasil e a pessoa que teria ganho entre os países da América, quem tinha ganho também. Flávio, eu escuto o meu nome até hoje. Nossa. Que sensação! Sabe aquela sensação? Eu não consigo nem mensurar. Sabe? Consegui o primeiro lugar. Consegui ser campeã. Quando ela chama meu nome, eu gritava, mas eu gritava tanto. Eu tava colocando pra fora tudo. Eu gritava demais que mesmo. Passa um filme na cabeça. Passa um filme de tudo. Desde o tempo em que eu queria desistir, que eu saía 3 horas da manhã, que 7 horas da manhã eu não queria estar e já tava ali. Todo o sacrifício. Eu acho que durante o meu treinamento, eu perdi de 6 a 8 quilos. Só durante o treinamento. Nossa. Tudo. Quando eu consegui escutar o meu nome sendo chamado naquele pódio, era um grito assim de felicidade, de se a gente quiser, a gente consegue, né? Superação, de tudo. Mostrar pra gente mesmo que a gente é capaz, né? Às vezes tem muita gente também que duvida da gente. E isso ou pode ser combustível ou pode ser... Depende como você absorva. Né? E quando eu consegui conquistar aquilo, pra mim foi... Aí, de fato, eu disse, eu não vou largar a confeitaria. Imagina que, após essa etapa,
teria mais uma outra etapa de treinamento para novamente já não representar mais Alagoas, mas representar o Brasil. E aí, quando eu voltei, eu falei, agora a gente vai começar tudo do zero. É estaca zero. E só aumentava o nível Mas quando você fala de começar de estaca zero, como assim? Dos treinamentos? Do treinamento. Tá. Teria que voltar a estaca zero para começar um treinamento, de fato, do zero Sim. mesmo, até a etapa que fosse ter a competição internacional. Entendi. Mesmo essa minha sendo uma parte internacional, né, que foi também dos países da América, e aí eu consegui representar Alagoas e ganhar Alagoas em primeiro lugar, e o Brasil em primeiro lugar entre os da América. Tá. Mas teria ainda essa segunda etapa. Então, daquela adolescente com 16 anos, 16 anos. que começou porque a irmã inspirou Isso. para ser campeã brasileira e da América. Isso. Isso em quanto tempo? Isso, esse percurso aí foi em média de quase 1 ano e 3 meses, que eu treinei 1 ano e 2, e em seguida já foi competição, foi mais ou menos 1 ano e 3 meses. Surreal. É inacreditável. Surreal a nossa capacidade de quando a gente se coloca um propósito na vida da gente. E eu acredito muito em propósito. Sim. Sabe, eu acredito que eu não tô em um lugar à toa, eu não me conecto com pessoas à toa. Exatamente. Sabe? E tudo tem um propósito. E eu sempre digo, Deus trabalha de uma forma perfeita. A gente não entende, né? O processo dói. Talvez se aquele camarada do carrinho não tivesse feito aquilo, você não tinha dado. Sim, eu acredito muito. Tudo acontece como tem que acontecer. Não tem dúvida disso. Então, talvez se não tivesse tido esse episódio... Não, eu não tenho dúvida disso. Sim. Isso... Talvez foi esse o gás que eu precisava para a reta final. Exatamente. E talvez se você tivesse numa meio que zoninha de conforto. De conforto, ali, sim. Você não se empenharia tanto. Sim. E as pessoas que estavam lhe avaliando não lhe avaliassem como alguém que tivesse bicho. Sim. Ela poderia ter a justificativa, como eu falei, de querer desistir, mas ela continuou. Sim, tinham muitos olhares dos próprios avaliadores que a gente se sente um pouco acuado, né? Dizer, nossa, será que não confia que a gente pode ser capaz? E eu acho que isso é na vida real, né? Não, isso é total, dia a dia da gente. No nosso dia a dia. Mas... Aí acabou você campeã, tipo, latino-americana. Isso. Seria isso. E foi pra outra competição. E aí, durante esse período, a gente tinha que treinar novamente e atingir alguns índices. E nesse meio tempo, eu não consegui atingir um índice para ir para essa terceira etapa, que seria a etapa final, né? Que seria para representar o Brasil internacional. E houve, mesmo quem ficasse em primeiro lugar, eles chamavam para esse treinamento etapa 2, vamos dizer assim, quem ficava em primeiro e em segundo lugar. Entendi. E aí eu treinei durante 8 meses. Essa segunda etapa durou 8 meses. Eu e a pessoa de Minas Gerais, que ficou em segundo lugar, que a gente tem contato até hoje, inclusive. E nessa prova de desempate, houve pouquíssimas diferenças de pontos, mas ela ganhou. Entendi. E aí eu não fui para essa terceira etapa. Certo. Terminada essa etapa, eu falei, bom, encerrou meu ciclo de competição. Isso, vamos lá. Eu fiquei não curioso, tenho contrato, a gente não tinha contrato, né? Não recebia nada por isso. Durante esse 1 ano e 2 meses, o que eu recebia era bagagem profissional. Sim. Que eu falo que bom que foi isso que eu recebi. Porque é com isso que consigo dar frutos até hoje. Exatamente. Então, a gente não recebia nada. Era... voluntariado. Total. Era querer viver isso, querer aprender, enfim, não tinha nenhum recurso com relação a isso. E quando terminou essa etapa, eu falei, bom, e agora? Será que vão me contratar? Será que não vão me contratar? A empresa costumava sempre aproveitar, né? Aquela pessoa que foi investida por ela mesma, né? Sim. A própria empresa fez um grande investimento, então ela costumava aproveitar para
para, enfim, seguir como instrutoria, treinando novos alunos, repassando, né? E aí veio a minha meu primeiro contato como prestadora de serviço na empresa. Entendi. Surgiu a oportunidade de dar um curso. Você ministrar um curso? Ministrar um curso. Na mesma instituição? Na mesma instituição. Mas você tem idade para isso? Eu tinha feito 18 anos, né? Tinha 18 anos. Uhum. Mas ao longo desse período, eu fui para a competição com 16. Uhum. Entre esse período e a segunda etapa, já ia completar ali os 18 anos. E comecei como prestadora de serviço, minha primeira turma. Aí é quando a gente vai à prova, né? E pensa. Até então, trabalhar com confeitaria e fazer é uma situação totalmente diferente. Mesmo que eu tivesse visualizando os meus professores repassando, sim, né? Então sim, você vai vendo como é que é passado uma aula, enfim. Você absorve e aprende, mas né? na hora da prática, na hora do vamos ver, às vezes é diferente. Às vezes você não tem aptidão para aquilo. Não tem a didática também. Não tem a didática para aquilo. E aí, a primeira turma ia durar 3 meses. Eu falei, eita, começar já com uma turma de 3 meses. E aí veio um novo desafio. Passei daquela etapa de competição, de provar, enfim. E veio um novo desafio que era a instrutoria. Olha, Flávia, eu vou te falar. Eu sinceramente achei que foi muito mais fácil do que o meu próprio treinamento comigo mesma. Porque a segurança do fazer, a gente já tinha conseguido, né? Da prática, da habilidade, a gente já tinha, ok, você tá reproduzindo isso há muito tempo, então ok. E o passar foi uma experiência que eu acho que, de repente, no meu reforço lá com 10 anos de idade, talvez eu já tinha essa talvez o dom, ou não sei, o predisponibilidade. Isso, essa sensibilidade para isso que favoreceu tanto no reforço quanto de fato numa profissão. Né? Porque é muito diferente, são dois meio que universos. Você tem a capacidade técnica, mas muitas vezes você não consegue ter o repasse isso para outra pessoa. Né? E os feedbacks foram dando aquele gás, né? Porque eu ainda pensei, nossa, tá, tudo bem, é confeitaria que eu quero trabalhar, mas será que eu não vou trabalhar numa empresa para de repente fazer produto? Né? Porque saber fazer, eu sei fazer. De repente, o meu caminho seja fazer produto e não repassar. Entendi. E aí vieram os feedbacks dessa primeira turma. E aí eu fui pegando o gosto. Fui pegando o gosto. Você não se deu nem a oportunidade ou a possibilidade de trabalhar numa produção de um... Não. Já fui de cara... Eu entrei na instituição com 16 anos de idade e saí com 31. Entrei com 16 anos, na adolescência, saí com 31. Então, a minha experiência foi sempre dedicada à instrutoria. Né? E não à produção. Entendi. Né? Porque é o segmento que a instituição trabalha. E eu te confesso que ao longo desses anos de instrutoria, talvez eu não tivesse a possibilidade de ter as experiências que hoje eu posso te falar. Flávio, eu consegui, durante esse período, ministrar curso para pessoas com deficiência auditiva. Que experiência! E eu te falo, experiência maravilhosa. Imagina. Pessoas com síndrome de Down, menores infratores. Eu via pessoas com pouca diferença de idade pra mim. E eu já tinha que ter um peso ali, que professor, você sabe, é um pouco psicólogo também, né? Sim. Então, eu já sentia que tinha um peso de ensinar uma profissão, ensinar algo prático, trazer um pouco da realidade, mostrar um pouco do mundo. Então, eu senti que isso me fez amadurecer muito rápido. Imagina. Sair de uma adolescência para uma vida adulta num curto período de tempo, com tanta experiência, tem aprendizado que a gente tem que passar, né? Porque não tem como. Eu sempre digo, é necessário, o processo é importantíssimo. Então, essas experiências, sabe? Turma 100% de idosos,
Sabe, as senhorinhas olhavam pra mim e falavam, minha filha, eu faço bolo há tantos anos, você faz menos anos que eu. E tá me ensinando, sabe Sim, essa troca? essa troca é Então, fantástica, né? E é isso que faz a gente crescer como pessoa. Você tem noção de quantas pessoas você já passou pela sua... Olha, eu não consigo mensurar o certo, mas sendo bem sincera, acho que a gente tem que fazer uma multiplicaçãozinha aqui. Eu nunca parei pra somar. Pois é. Sabe, Flávia? Agora você falando isso, nunca parei pra fazer essa soma. Mas eu tô desde 2011 até... A gente tá em 2023, até 2022. Até 2022, turmas sempre em 2 horários, com uma média de 20, 22 alunos em uma turma, 25, 16. Eu acho fascinante, assim, uma coisa que Nunca... eu admiro demais vocês que transmitem conhecimento. E eu sempre que eu comento isso com alguém, né, com uma pessoa que transmite conhecimento como você, a maioria delas não tem essa percepção. Eu acho que... Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que vocês conseguem impactar, transformar a vida. Porque eu acho que não é por nem número. Agora sabe, não é por... E é bom que continue desse jeito. Sem ter essa necessidade sem mensurar isso, entendeu? Que seja uma coisa muito natural. Mas vocês têm uma responsabilidade, assim, não é, a responsabilidade seria muito pesada. Talvez vocês tenham a graça divina, né? De serem instrumentos aí para a vida de tantas pessoas. Sim. Vocês, né, através da confeitaria, por isso que eu sou assim, eu sou apaixonado pela confeitaria, por conta disso, de quantas vidas ela consegue transformar através de instrumentos como vocês. Então, você saiu de uma adolescência, né, passou grande parte da sua vida transformando outras vidas. Isso aí é uma coisa que... Eu guardo alguns feedbacks, assim... Com certeza, imagino. Que eu levo pra minha vida. Sim. Sabe? Eu levo pra minha vida. E de vários públicos, feedbacks de adolescentes, que eu olhava assim e falava, eu não imaginava que eu poderia ser capaz de transformar, sabe? Aquela vida. Teve uma turma, Flávio, que a turma era especificamente para pessoas que tinham sofrido algum tipo de vulnerabilidade social. E eu me recordo que 80% da turma eram meninas, né? E no término da turma foi uma turma um pouco tensa, assim, sabe? Base estrutural familiar, social, enfim. E você tem que analisar todo esse contexto, como você falou, você tem que ser um pouco de psicólogo, né? Tem que ser, não é só. Eu não posso ensinar só um brigadeiro. Não é eu não posso só ensinar um brigadeiro, sabe? E eu me recordo que nessa turma específica houve relato de 4 alunas que falaram assim: Gabi, eu não vou vir mais pro curso. Não vou vir mais pro curso. Não dá pra mim, eu não vou trabalhar com isso, eu tô vindo porque sou obrigada, tenho que fazer parte de um programa, né? De um programa que atendesse esse público, enfim. E eu não vou vir mais pro curso. Aí eu falei pra ela assim, por favor, fique uma semana. Ela disse, não tem interesse não. E como a gente tinha que dar não só prática, a gente tinha um embasamento teórico, né, de todo o curso. Eu acho que ela não queria nem chegar a esperar na prática, achou aquela parte teórica, sabe? Aquela coisa que não vou nem usar isso. E aí eu pedi pra ela, tá na primeira semana, me dá uma semana só. Aí eu falei, bom, a estratégia com eles não vai ser essa. Entendi. E a cada público, até hoje, você tem que ir tomando estratégias... Se adaptar, né? A gente hoje tem que se adaptar total ao mercado. Exatamente. Ao público, ao cliente, enfim. E aí... Mas isso é tão enriquecedor. Demais. Nossa Senhora. Demais. E, Flávio, eu vou te falar. A turma encerrou
com os 16 alunos. Nossa. Graças a Deus, graças a Deus. E tem uma das alunas que até hoje eu encontro no supermercado, conseguiu trabalho, tá no supermercado. Isso foi em 2012. Essa turma foi em 2012. E a turma, não houve desistência. Show. Não houve desistência, conseguiram concluir. E eu tive muitos feedbacks de adolescentes que falaram assim: você me escuta mais do que minha mãe, Uhum. sabe? Eu prefiro estar aqui do que estar na rua. Então, isso são coisas que eu acho que vai além da confeitaria, vai além de uma Total. profissão, sabe? É lidar com o ser humano. Exato. E, enfim, foram vários públicos, né? Ao longo desse tempo de instrutoria. Então, por isso que eu falo, quando eu me conectei com a confeitaria, mesmo sem saber que a instrutoria via junto, Uhum. hoje eu te falo, Flávio, tem vontade de largar a instrutoria? Não. Não, é Faz algo parte que da sua- já da faz sua parte. história. Faz parte. E dei aula, fiquei ministrando. Também treinei. Veio um momento em que eu fiz treinamento com outros alunos para competição. Sim. Né? Comecei a repassar toda aquela etapa que eu vivenciei. Treinei alunos para competição. Consegui ainda alcançar um espaço na equipe que treinava a nível internacional. Então, fiz parte desse grupo de treinadores. Você treinou alguém que se tornou melhor do que você? Olha, eu vou te falar uma coisa. O meu professor falava assim: no dia que você fizer melhor que eu vou dizer que eu cumpri meu papel. Isso. E eu posso te falar até uma das pessoas que provavelmente você conhece, que eu tive o prazer de treinar. Treinei para competição, foi meu aluno de curso, né? O curso de 2 semanas, eu acho. E depois eu treinei ele para competição, que é o Douglas. Douglas, talentoso. Tá me devendo. Douglas. Que eu treinei Douglas, eu lembro que no curso, na nossa doma, tinha um símbolozinho da competição. Tá. E aí eu lembro que ele encostado assim em mim, tinha terminado o produto dele. Aí ele falou assim: Gabi, que símbolo é esse? Eu disse: então deixa eu te explicar. É todo esse processo. Falou: e quando é que vai ter seleção para isso? Falei: vai ter seleção para isso. A gente vai sempre visualizando quem são os alunos destaques, aqueles certo. alunos que têm uma certa potência para tá sendo trabalhado, né? E aí, falou: quando tiver, me avisa. Tá bom, eu aviso. E aí, Douglas chegou e ficou e conquistou. E é muito importante quando a gente vê que a gente transforma vidas de uma dona de casa, de até uma pessoa que chegou no nível como o Douglas chegou hoje. Né? É uma das referências que a gente tem também aqui na confeitaria. Sim, sem dúvida. Então, como que aconteceu tudo isso? Foi através da confeitaria, Sim. sabe? Mas aí você passou 15 anos. 14 anos e um pouquinho. Mas chegou o fim. Chegou o fim. Como é que foi pra você Olha, eu vou te falar, é como se tivesse acabado um casamento. muito tempo? É muito tempo. É uma rotina, é uma vida, É uma vida, né? Eu tive toda a minha adolescência ali, a minha fase de vida adulta transformada ali, a minha fase de mulher foi transformada ali. Eu entrei uma adolescente e eu saí mãe, esposa, né? Uma mulher que conseguiu conquistar grandes coisas através dessa jornada de trabalho, enfim. Então, não é fácil. Eu imagino. Eu acho que principalmente o lado emocional. Sim. A gente tem apego, porque trabalhar com confeitaria a gente consegue trabalhar. Sim. Trabalhar com instrutoria eu consigo trabalhar. Mas aquele laço afetivo, né, que a gente construiu durante quase 15 anos aí, eu sempre falo que uma vez que a gente entra nessa instituição, a gente não sai.
tá ali, faz parte da família. Eu não tenho como te falar de nenhuma ascensão ou de nenhuma etapa da minha vida, da adolescência até hoje, eu não tenho como te falar sem citar Entendi. essa instituição, né, que é o Senai. Então, eu sou muito grata demais pela bagagem que eu consegui, pelo network que eu consegui lá dentro, né? Eu sempre digo, eu nem busco network, eu quero relacionamento mesmo, né? E quando chegou o momento de sair, bate aquela sensação, a primeira sensação é o medo. Eu imagino... É o medo. E a gente pensa, será que eu sou capaz de agora começar do zero, assim? Será que eu vou para uma outra empresa? É porque, assim... Será? Sabe? Vem porque as dúvidas. a gente tá, querendo ou não, a gente se sente protegido. A gente tá sob o guarda-chuva. Principalmente financeiramente. Nossa, né? A gente tá numa corporação grande e a gente... Não é que a gente entra na zona do conforto, mas é aquela coisa da sensação da segurança. Da segurança, total. Principalmente a segurança financeira. E quando você já tem 2 filhos, aí pesa mais um pouco ainda essa situação, sim. Né? E nesse mesmo momento em que eu saí da empresa, o meu esposo, que também trabalhou durante muito tempo nessa empresa, ele também foi desligado. Acho que 3 meses depois que eu saí. E aí ficou eu e ele fora da empresa, e as dúvidas, o medo, a insegurança, né? Eu te confesso que eu tinha vontade já de ter o meu ateliê, né? De ministrar curso, de forma que eu começasse uma trajetória levando o meu nome, né? Sim. Que eu sempre representei uma instituição. Sim, exato. E aí começar uma representação com o meu nome... Mas a gente, às vezes, Flávio, busca algumas referências e a gente acha, às vezes, que é tão fácil. Né? A gente acha que é fácil. E quando eu me vi ali, eu falei, bom, agora é a hora de colocar aquilo que foi sonhado, que foi esperado, e fazer acontecer. Né? Porque, às vezes, a gente tem várias ideias, tem tudo planejado, mas a ação não vem, não acontece. Sabe? Não acontece. Eu tenho uma coisa de assim, tem a diferença aqui de sonho e meta. Meta tem que ter prazo. Tem que ter prazo. Sonho fica muito volátil, fica muito solto. Sim. Você pega o sonho e transforma numa meta. Aí você vai começar a ter atitude. Que é isso só no campo do sonho, irmão. Acabou. E isso vai fazer total diferença para que aconteça. Sim, sabe? E eu vou te falar. Eu tô com o meu espaço, tô com o meu ateliê, graças a Deus, estou muito feliz. Tô conseguindo trabalhar com a confeitaria de fato, porque eu vou te falar, eu não vou largar mais a confeitaria. Não largo, eu não solto a mão. Nem a confeitaria vai largar você. Não me larga. Tô conseguindo trabalhar com a instrutoria, que é algo que eu não abro mão assim, sabe? Eu me sinto bem. A sensação que eu tenho é que não parece que é trabalho. Tá. Sabe aquele fardo de, tem que trabalhar. Vou colocar você numa situação difícil. Agora. Isso. Vou colocar você numa situação difícil. Chegou para a mesma data. Uma encomenda de um bolo e um treinamento, uma instrutoria. A Gabi vai fechar com quem? O treinamento. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu vou fechar o treinamento. Essa fase aí de transição, né, que ainda está acontecendo. Sim. Né? Você tem quanto tempo que saiu? Eu saí tem 7 meses. Muito recente ainda. Muito recente. Tem 7 meses, vai fazer 8 agora. Tá muito recente ainda. Isso. E eu te falo, Flávio, que eu tenho uma coisa comigo que é... Eu tenho muito pé no chão com relação assim. Respeite o seu começo. Sabe? Eu tive um começo que, para percorrer toda essa jornada na instituição, não foi um começo fácil. Foram muitas provas para conseguir ter uma jornada e uma bagagem dessa. Então, eu tô respeitando o meu começo, que é o meu começo do ateliê Gabriela Queiroz, sabe? Que é da minha marca, que é do meu nome. Seu começo fora do ninho.
De onde Meu você ficou por começo tanto tempo. a nossa visão, Flávio, vou te falar, ela fica fechadinha assim, Sim, sabe? sim. Porque Para- tem tudo... você tem tudo na sua mão. As Eu tenho pessoas fazem as coisas tudo. pra você. Eu nunca precisei dizer, olha, se eu não captar aluno, eu não vou receber final do mês, sabe? A empresa tinha isso. É reaprendizado, na verdade. Total. Não, E é um hoje... aprendizado, porque é uma coisa que você nunca fez lá na instituição. Não, E hoje eu tô hoje- sendo meu marketing, meu videomaker, tô sendo tudo, meu marketing, meu videomaker, quem responde orçamento, quem dá instrutoria, quem faz encomenda, tudo, a parte financeira, tô sendo tudo. E conciliando, é óbvio, com etapa de filha, de mãe, de esposa, dona de casa, não é fácil, sabe? Não é fácil. E eu sempre penso muito da seguinte forma. Hoje eu me deparo com uma situação que é conseguir conciliar tudo isso. Tá. Esse é o maior desafio. É o meu maior desafio hoje. Hoje, Li está com 1 ano. Muito novinho. É muito dependente. novo. É totalmente dependente de mim ainda. E eu vou te falar, tem dias que se eu não tivesse a determinação de dizer, não, pera lá, eu vou trabalhar de 11 da noite até 2 da manhã. Eu não faria uma encomenda. Tá. Eu não conseguiria agendar para dizer, olha, eu vou fazer uma turma, vou fazer uma consultoria. E eu tenho muito comigo assim, sabe, Flávio? Eu não boto como meta desistir, não. Eu vou correr atrás, eu vou fazer, vou dar meu jeito, porque é uma coisa que eu coloco muita fé e muita força de vontade de querer isso. Mas se a gente parar para pensar, o tempo todo vai vir algum tipo de problema. Sempre. A gente não vai deixar de ter problema para a vida profissional caminhar de forma tranquila. A gente não vai deixar de ter problema para a vida pessoal. Não existe. Então eu sempre penso assim, hoje a minha dificuldade é essa. Ok, eu vou passar por ela. Amanhã vai vir uma outra, e depois uma outra, e depois uma outra. E aquela vai voltar a vir, aí você aprendeu, epa, aí já passei por isso aqui. E é isso que eu tô me apegando e falando, pera lá. Eu sempre tenho muito assim. Eu faço o melhor que eu posso na condição que eu tenho. Talvez não seja aquilo que, de fato, eu queira realizar no momento ou fazer acontecer daquela forma. Mas eu sempre me cobro muito também, dizer, não era isso que eu queria entregar, sabe? Eu queria fazer um pouquinho diferente. Mas qual é a condição que eu tenho? É o melhor que eu posso fazer. É isso. Tem uma frase que eu vejo assim, que eu não concordo muito com ela, em parte, né? Que diz assim, feito é melhor do que perfeito. Mas eu acho que você faz, tá? Beleza, se comprometa a fazer, mas faz no teu máximo de perfeição. Isso. É o que o limite. Entrega o teu melhor. Isso. Que as pessoas vão perceber isso. Isso, e é notório. Notório quando você faz um trabalho entregando assim o melhor que você pode. E quando você termina de realizar isso e você consegue ter um retorno ou do cliente, é as pessoas perceberem as pessoas perceberem, dizer, nossa, Gabi, não tá fácil não, né? Mas tá indo, né? Sabe? Então, olha, ficou ótimo o bolo. Não, todo mundo gostou. Gabi, eu amei a consultoria. Obrigada pela paciência. Então, isso daí vai te fazer dizer, não. Eu acho que é o combustível. E cada vez mais, a ideia é você dizer, não, mas aí eu fiz aqui, então vamos melhorar mais um pouquinho aqui eu já... E aí essa é a ideia. Sabe? Evolui sempre. Evolui sempre. É aquele, mais um clichê, 1% a cada dia, mas é isso mesmo. É 1% a cada dia. E é isso que eu tô vivendo hoje. Um dia após o outro. Um dia após o outro, 1% a cada dia, né? Você, mais do que ninguém, sabe como é viver isso. Um dia após o outro, 1% a cada dia. Pela sua trajetória. Isso. Né? Acho que você já tá meio que muito bem forjada para passar por situações... Sim, e eu sempre falo que quando a gente alcança um nível, uma ascensão muito rápida, se a gente faz isso de forma muito rápida, a gente perde alguns aprendizados. Sim, que a jornada lhe traz. Isso, né? e que assim, vai te fazer manter por mais tempo nessa segunda fase, vamos dizer assim. Então, eu
tô nessa vibe de vamos respeitar o começo. Entendi. Vamos respeitar essa fase 2 que tá vindo agora na minha vida. E aprendizado para que eu esteja nessa fase 2, ok. É pegar isso agora e cada dia, até chegar uma fase 3, e respeitando. Eu sempre falo que dificuldade todo mundo vai ter. Problemas vão surgir todos os dias. E a diferença vai ser a forma com que a gente lida com ele. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, Quais são os planos da Gabi? Se é que pode contar os planos pra gente. Posso contar os planos, sim. Então, a minha ideia agora é ampliar, né? Ampliar o meu segmento de instrutoria, porque é algo que eu não quero abrir mão. É uma coisa que eu gosto, que eu não vejo como sacrifício de trabalho, não vejo como isso. E eu me sinto bem em compartilhar da melhor forma que eu posso e aquela pessoa no final ali dizer, eu consegui, eu fiz sozinha, sabe? Tô ganhando meu dinheiro com isso, mudei minha vida por isso. Então, isso daqui eu quero pra mim. Eu quero pro meu ateliê. Sendo que é aquela coisa, a gente trabalha com a confeitaria ela tem uma amplitude de produto, de variações, assim, que é imensurável. E hoje, eu iniciei com foco em cursos de bolos, que é o que está, né, mais em alta, vamos dizer assim, mas tem mercado para vários segmentos. Sim. E eu quero ampliar. Eu quero ampliar essa diversidade aí de cursos, né? Quero continuar com as minhas encomendas, porque eu trabalho com encomenda desde quando eu comecei no treinamento lá atrás, com 17 anos. Sim. Eu comecei em paralelo a fazer encomendas em casa. Entendi. Né? Então, fazia eu e fazia minha irmã também. Minha irmã é do segmento até hoje, também é instrutora da área. Ela participou dessa competição que eu realizei de confeitaria. Ela participou em panificação. Tá. Né? Ele também foi treinador da tá tudo em família. Então, Sua mãe continua com... A minha mãe hoje, ela é a dona, ela é empresária da cantina. Tá. Ela foi traçando ali novos passos, novas fases, e hoje ela tem o negócio dela, né? Ela trabalha nesse ramo também, de alimentos. Sim. Trabalha com coffee break, com evento, essas coisas. E minha irmã, na mesma área que eu, panificação e confeitaria, também na instrutoria. Então, ficou a família toda no mesmo segmento, né? Então, a minha ideia, de fato, é essa, é ampliar, continuar trabalhando com as minhas encomendas, porque eu gosto de trabalhar com elas. Seus cursos são sempre presenciais? Vai entrar no online? Vamos, a gente tá trabalhando para isso. Um passo por vez. É um caminho, sem volta. É um passo por vez, ao mesmo tempo que, assim, a gente também tem que entender qual é a demanda. Tá, claro. Né? Então, o que é que o mercado pede? O que é que o público tá querendo? De repente, já houve pessoas de perguntar, você vende e-book? Não tem curso online, não. Eu achei seu perfil, só vi que é presencial. Então, essa necessidade é aquela coisa. A gente vai caminhar conforme a necessidade do mercado. Adaptando. E a gente tem que se adaptar, senão a gente não evolui. Não, com certeza. Né? E a ideia é essa. Assim que você saiu da instituição, você já montou seu ateliê? Eu acho que eu levei aí uns 2, 3 meses. Mas foi uma decisão... Saiu, vou montar ateliê? Ou foi uma coisa que você ainda pensou? Não, eu confesso que assim, no primeiro mês que eu saí, eu falei, e agora? Será que dá certo? A gente pensa logo assim, né? Será que vai dar certo? E aí, no segundo mês, eu falei, não. Se eu for trabalhar, principalmente naquela condição que eu tava, né? Minha bebê tava com 6 meses. Naquela condição, eu falei, eu não vou trabalhar em uma outra empresa nessa condição, com os 2 meninos, né? E eu falei, não, eu sempre incentivei outras pessoas a falar, olha, com a confeitaria você consegue conciliar, com a confeitaria você consegue empreender, sabe? E eu falei, não, pra mim tem que ser com a outra realidade, não, vai ser essa realidade. E aí eu falei, não, agora eu vou investir. Então, levei uns 3 meses aí até vir meu primeiro projeto no ateliê, que foi a Oficina Kids. Eu lancei em outubro. Eu saí em agosto da empresa. E em outubro,
eu já lancei o primeiro projeto que eu falei, bom, vou começar em outubro. Dia das Crianças. Eu vou lançar esse projeto e graças a Deus foi um projeto que deu certo. Que eu já fiz outras edições, mesmo sem ser Dia das Crianças. Aí já surgiu a oportunidade de fazer em escolas e enfim, é um projeto que eu não pretendo deixar de mão, pretendo né, seguir, principalmente nas datas comemorativas. E é isso, é continuar, né? Aquele discurso que eu sempre fiz em sala de aula, para tantas pessoas que teve efeito, eu falei, não, é para mim. Foi pra mim. Bate, sabe, o medo, bate a insegurança. Isso mas, é bom, sabia? Eu não, acho que não é negativo, né? Não. O medo é assim, eu até postei outro dia, diz assim, que... A gente só não pode parar. Isso. Se Não te deixa, fizer estacionar... o medo pode te fazer visita, só não deixa ele ser um residente. Sabe, é isso que te faz pensar em como fazer melhor, pensar de forma estratégica. Porque o medo lhe digo alerta. Isso. Epa, calma. Te faz Será buscar que... mais pra dizer, eu não posso ficar pra trás. Peraí, o mundo que eu tava vivendo era um mundo fechadinho. Exatamente. Né? E hoje a confeitaria, ela tá numa proporção... Se errasse em um curso desse, foi a instituição. Isso, a gente tinha com quem terceirizar. A responsabilidade é muito maior. Agora, andar com as suas próprias pernas, é você que responde por tudo. Por tudo. Mas veja só, eu fazendo um retrospecto que você falou, e veja como Deus, né, ele orienta a vida da gente de um jeito sensacional, que eu acho. É muita sabedoria divina mesmo. Porque você passou por uma situação difícil na sua família. Isso. No auge da sua adolescência, Isso. onde você poderia se revoltar, etc. Sim, e tal. sim. Aí vai lá para perto da instituição, sua irmã entra e você queria ser uma profissional, mas daqui a pouco se inspira pela irmã. E você desenha uma história aí, sim. Você tem uma trajetória de 1 ano e meio, onde você sai do zero a uma campeã latino-americana, digamos assim. Isso. Assim. Isso não é normal. Não, Eu tenho uma amiga minha que fala assim, é Deus purinho. Eu digo, é Deus purinho na minha vida. Isso, não é normal. Então, eu acho que Deus lhe mostrou com muita claridade o seu propósito. Quando eu perguntei se na escolha entre fazer um bolo e ensinar, você escolheu ensinar, talvez esse... Sim, eu acredito que seja o propósito. Seja o propósito. E quando eu pergunto a você, quantas pessoas passaram aí pela sua batuta e você não sabe responder, é porque esse propósito já está tão enraizado dentro de você que não é mais número, não é mais... Não. O quão grande já faz parte da sua história. E eu não saberia te responder quantas pessoas eu já consegui trabalhar dessa forma, né? Ensinando. Mas todas elas, de alguma forma, me impactou de forma pessoal, profissional também, né? Porque ainda muito jovem, teve público que eu peguei que talvez já tinha uma experiência, já trabalhava... E eu falei, bom, a minha experiência não é de produção, então eu pegava um aluno que já era de produção e falava, olha, a realidade na produção é essa, e eu tinha que me adaptar, enfim, isso me deu uma bagagem que eu olho lá para trás, falo, Senhor, é porque Deus tinha um propósito mesmo. Total. Né? Dificuldade a gente sempre vai ter, e eu falo com muito orgulho que a gente já passou muita dificuldade, já passei muita dificuldade na minha vida, né? Quantas vezes, ainda na adolescência, eu me recordo que a gente não tinha passagem no ônibus. E aí minha mãe falava assim, passa por debaixo da catraca. E aí o que acontece depois, o pessoal começou a fazer aquele negócio... As catracas babá. Já pode dificultar a vida. Meu Deus do céu. Então, por isso que eu te falo... São coisas que... E aí ela falava, fica na frente, diz que acabou o crédito no dia. O cobrador e o motorista eram os mesmos, todos ainda. Pula, catraca, entra por trás, faz qualquer coisa. Mas isso faz parte da formação da gente, que aí, constrói a gente. Flávia, às vezes eu olho assim, eu digo...
Deus sabe de tudo, né? De onde tem tanta gente que pensa assim, ó, mas eu não posso mudar de vida, ou então eu não posso conquistar algo, ou sente uma dificuldade muito grande de enxergar uma meta, um sonho, né? E quando eu olho para trás, eu agradeço demais a Deus pela jornada que Ele me possibilitou ter até hoje, pela bagagem que Ele possibilitou me ter, eu ter essa bagagem, e todos os aprendizados, sabe? Momentos de alegria, momentos de aprendizado, de lição. E pela minha conexão com a confeitaria, porque foi essa conexão com a confeitaria que iniciou toda essa mudança na minha vida. Eu acho que você, não, tenho certeza. Deus lhe preparou durante esses 15 anos para você viver esse momento que você está vivendo hoje. Você acredita que é a terceira pessoa que me fala isso? Deus diz assim, lhe preparei, agora está na hora de você Sim. sair do ninho. Isso. Porque você vai voar muito mais alto. Amém. Muito mais alto. Amém. Você reúne parte como ser humano, como profissional, como técnica, como didática. Então assim, tá pronto. Mas tá na hora de sair do ninho. É verdade. E eu tô feliz de querer viver esse processo. Não acredito que vai ser um processo fácil, não, né? Vai ser um processo que vai ter ainda muito mais aprendizado. Mas é um processo que... Sabe quando você sente paz de dizer, é de Deus, vai. Sim. Sabe? Então, eu tô nesse momento de viver esse processo e sentindo muita paz de tudo isso. Sabe? Eu tô grata por tudo isso. Tá aqui hoje, Flávio, tá aqui hoje. Você não tem noção. Da honra, da gratidão. Isso daqui faz parte de um dos momentos de oração, sabe? É aquelas coisas que por trás da tela ninguém vê. Sim. Né? Sim. É aquele ditado, quem vê close não vê corre. Né? Então, quem vê palco não vê bastidor. Não vê. E sempre foi assim, e eu acredito que nunca vai deixar de ser, que eu vou sempre celebrar grandes conquistas, pequenas conquistas. Eu posso celebrar que eu comprei um conjunto de espátula novo. E eu vou celebrar com muito... Porque, assim, a gente sabe do tamanho do esforço, né? Do suor que a gente tem para fazer. Mas celebrar uma coisa, eu sempre digo isso, cara. Celebre por qualquer coisa. Sim. Por qualquer coisa eu celebro. Eu vibro, sabe? Porque senão a gente começa a desacreditar até na gente mesmo e não dá muito valor para as coisas. Não, a gente não dá valor. E a gente começa pelo contrário, a gente começa a reclamar. Olha, é isso que eu falo. Se eu tiver uma lixa para reclamação, uma folha vai ser curta, né? Mas se a gente pegar para agradecer, sabe? Então, a ideia é essa. Isso aí gera uma coisa chamada ansiedade. Que ansiedade, na verdade, é a gente se preocupar com as coisas não que a gente precisa, mas que a gente quer. Isso. Porque às vezes o que a gente precisa a gente já tem. A gente já tem. Aí a gente preocupar nas coisas que a gente quer. Que a gente quer, verdade. Não que precisa. Minha querida, eu não sei, sinceramente, uma coisa que eu tinha certeza que essa conversa ia ser uma conversa muito especial, muito inspiradora. A sua história eu não sabia de nada, absolutamente nada da sua história. Absolutamente nada. Mas alguma coisa me dizia que o nosso papo aqui ia ser um papo que é uma inspiração a sua história. E como eu acabei de falar agora, a sua história acho que só está começando. Amém. Você ainda vai... A gente vai escutar muito falar ainda da Gabi Queiroz e de quantas pessoas você vai impactar com o seu talento, com o seu carisma, com a sua dedicação, com a sua entrega, com o amor que você tem de transbordar para os outros. Porque isso é uma raridade. Num mundo tão egoísta, as pessoas querem conhecimento só para si. Verdade. E quando a gente eu sempre digo assim, quando as pessoas que ensinam, que têm esse dom de passar conhecimento, é que nem um copo
que você está transbordando e você transborda e entrega para outra pessoa, é como se o copo esvaziasse e enchesse de novo. Você tem sempre espaço para aprender, vai aprendendo, vai absorvendo, vai transbordando, isso não vai secar nunca, é uma fonte que não seca. Então, passar para as pessoas aquilo que você tem como conhecimento é um dom. Esse sim eu acho que é dom. Sim. Muito mais que você saber fazer um bolo, uma decoração de um bolo. Vai além disso. Esse é dom. Que nem todos nós temos. Então, você já tem esse dom. A técnica, cada dia a mais você vai aperfeiçoar. Mas o dom principal, que é esse de ajudar outras pessoas, você já tem. E é por isso que eu acredito que você só está começando a sua história. E uma história que eu tenho certeza que é de sucesso. Amém. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Mas, me lembrando, você recebeu uma encomenda de um bolo. Tá? E esse bolo será visto por 8 bilhões de pessoas. O mundo inteiro vai ver esse bolo. E esse bolo tem um topo nele, com uma frase da Gabi. Que frase seria essa? Olha, eu poderia colocar várias frases. Mas é uma frase que eu carrego comigo desde muito nova. Se encaixa no topo de bolo, se encaixa pra minha vida. Uhum. Que é... vou tentar resumir, né? Que é, não é sorte, é Deus. E essa é a frase que eu carrego comigo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu carrego muito isso comigo. E uma outra coisa que eu tenho muito, muito nítida, assim, é humildade acima de tudo. Uhum. Flávio, é o que eu carrego comigo, assim. E só pra finalizar, que eu colocaria lá em cima, sempre seja grato. Sempre seja grato por tudo, por tudo, por tudo. É o que eu levo pra minha vida e é o que não me faz desistir. São essas 3 coisas. Muito bem. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, eu agradeço demais. Um papo muito bom. Já estamos com mais de 1h30, produção? 1h20 aqui. Eu agradeço demais, demais mesmo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada até pelas palavras que você mencionou agora, que, assim, me impactou de forma, assim, real mesmo, sabe? Eu me emociono pela fala que a gente teve, a troca que a gente teve. Eu agradeço. Foi no momento certo, né? Eu me coloco à disposição. Idem. Você sabe que eu digo sempre aqui, assim, e como eu falei na conversa da gente, a confeitaria é um segmento que eu não sei explicar, mas até sei, porque não é a confeitaria, mas são as pessoas da confeitaria, são as histórias da confeitaria. Uhum. E no que depende de mim, eu assim, não meço esforço nenhum para estar contribuindo para o segmento, para as pessoas desse segmento. Assim, eu estou aqui à disposição. Foi a confeitaria que permitiu esse encontro. Total. Essa conexão. E uma curiosidade, não sei se você sabe, assim, eu disse para algumas pessoas quando estiveram aqui conversando comigo, que a minha ideia, há algum tempo atrás, era escrever um livro. Escrevi um livro das histórias das pessoas que eu conheci. Só que esse livro nunca ia terminar de escrever, porque eu sempre estou conhecendo gente. Tá sempre conhecendo gente nova. E o que bom que a tecnologia chegou, que eu posso trazer as pessoas para elas mesmas contarem as suas histórias. Sim. Então, quando isso aqui foi uma ideia, cara, eu preciso trazer as pessoas. Sim. Eu escutava muita gente querendo desistir, eu escutava muita gente querendo... com dificuldade, e as pessoas têm essa coisa de ficar se comparando com outras pessoas. Sim. E eu sempre dizia assim, gente, nem tudo você vê no Instagram, na rede social, nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Todo mundo A tem gente só dificuldade. coloca aquilo que quer que o pessoal veja, né? Então vamos trazer as pessoas aqui para elas contarem que a jornada foi difícil. Sim. E a jornada é difícil e será difícil para todo mundo. Sim. Para todo mundo. Todo mundo que sentou aqui teve problema, teve percalço, teve dificuldade. A história então, nunca vai ser fácil. A ideia eu quero humanizar a confeitaria, desglamourizar, porque a confeitaria tem muito glamour. É verdade, hoje mas tá... Mas não é glamour. Não é glamour.
Até porque são feitas por pessoas reais. E pessoas reais Exatamente. vivem coisas Exatamente. que o glamour não mostra. Não mostra. Né? Então, assim, histórias como a sua, né, aqui, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir vão se identificar. Isso, assim, pra mim, isso não tem preço. Isso aqui é que, sabe, que aquece meu coração. Obrigada por deixar eu contar um pouquinho da minha história. Muito obrigada por isso. Né? É um espaço, uma oportunidade imensurável, assim. Principalmente para essa nova fase. Né? Então, muito obrigada, Flávio. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Eu que agradeço aí. Você ter aberto a agenda, deixado criança em casa, esposo, tudo. Verdade. Pra batendo papo com a gente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Estamos encerrando o nosso 18º episódio com um papo mais que especial, com uma convidada super especial que é a Gabi. E a gente se encontra no próximo episódio do Lookcast. Um abraço, fiquem todos com Deus.